A imagem de uma loira é refinada e delicada. É fácil estragá-la com um detalhe. Você precisa se certificar de que cada elemento da imagem seja combinado com outros. Um tom escuro de cosméticos pode arruinar todo o rosto. Cuidados com o rosto para loiras. O cuidado com as sobrancelhas, tanto em casa quanto no salão, começa com a criação do formato das sobrancelhas. Seu design chama a atenção em primeiro lugar. Seguindo regras simples, você pode dar a elas um formato bonito de forma independente. Somente a borda inferior deve ser depilada. Os arcos devem ser simétricos. Tornar a sobrancelha mais fina em direção à extremidade. A largura deve combinar com os olhos e os lábios. Quanto maiores os olhos e mais carnudos os lábios, mais larga deve ser a sobrancelha. A cor deve ser de 2 a 3 tons mais escura que o cabelo. Os cosméticos para sobrancelhas devem ser bem misturados após a aplicação, para dar às sobrancelhas uma aparência bem cuidada. Elas devem ser escovadas todos os dias. Isso é feito com uma escova especial. Para um melhor cuidado, você pode aplicar óleo vegetal ou glicerina. Importante, para melhorar o crescimento dos pelos, você pode fazer massagem ou usar máscaras. A massagem é feita com os dedos indicadores, passando-os da ponte de nariz até as têmporas, vibrando levemente. É possível fazer uma massagem pontual, sem pressionar com força por 1 a 2 segundos em cada ponto das sobrancelhas. O óleo vegetal quente é bom para fortalecer os cabelos. É necessário embeber cotonetes nele e colocá-los nas sobrancelhas. Cubra a parte superior com pergaminho e um guardanapo quente. Mantenha essa compressa por 20 minutos. Cor da sobrancelha para loiras. Que cor de sobrancelha combina com as loiras? Ao escolher uma tonalidade, você deve levar em conta fatores como a cor da pele, do cabelo e dos olhos. Ao escolher, lembre-se de que as sobrancelhas não devem ser mais escuras do que o cabelo em mais de 3 tons. Se o cabelo for tingido em tons frios, a escolha deve ser feita em tons cinza acinzentados. No caso de paleta de cabelos quentes, bege dourado. Importante, as moças de cabelos loiros devem tomar cuidado com os cosméticos de tonalidade vermelha. Somente as meninas de cabelos ruivos podem pintar as sobrancelhas com eles. Se nos concentrarmos na cor da íris, então há suas próprias leis. Assim, as donas de olhos castanhos se adequarão a tons naturais próximos à cor do cabelo. Para as meninas de olhos azuis, os tons dourados escuros, marrons claros ou cinzas são adequados. As beldades de olhos verdes preferem tons de marrom claro e cinza. Os arcos devem enfatizar apenas a beleza dos olhos da garota. Para as loiras com uma cor de íris muito rara, preta, recomenda-se pintar as sobrancelhas em tons de chocolate. A transição suave do cabelo claro para os olhos escuros criará uma bela imagem harmoniosa. Independentemente do tom da íris de uma garota de cabelos loiros, não se deve escolher cores muito claras e escuras. Elas tornarão os olhos inexpressivos e a imagem como um todo mais áspera. Como usar corretamente? As sobrancelhas agora estão na moda para loiras de tons naturais. Para dar a cor desejada, use produtos cosméticos como lápis para loiras, sombras, e a tinta especial para sobrancelhas. É importante conhecer as peculiaridades da aplicação de cada produto. Se a cor dos cosméticos for selecionada corretamente, é importante poder aplicá-la no rosto. A distribuição inadequada da tinta estragará toda a maquiagem. Lápis de sobrancelha para loiras. Esse tipo de cosmético é o mais económico e simples para colorir as sobrancelhas. Entretanto, sua aplicação requer experiência e habilidade. Para colorir com um lápis, você também precisa preparar um pincel de sobrancelha rígido e um pincel para crescimento. O lápis deve ser bem afiado. Sequência de ações: escovar os pelos levemente para baixo. Encostando levemente o lápis na pele, aplique pequenos traços na pele ao longo da linha do cabelo. Você pode colorir não apenas a pele, mas também os cabelos. Com um pincel, espalhe a cor de modo que não haja linhas nítidas. Passe o pincel pelos cabelos para obter uma aparência natural. Você pode usar um lápis de grafite ou um lápis de grafite mácio. Aprendendo a fazer a pressão correta sobre o lápis durante o processo de aplicação, você conseguirá obter uma aparência natural das sobrancelhas. Tinta para sobrancelhas para loiras. Usar a tinta para sobrancelhas economizará ainda mais tempo para a maquiagem pela manhã. É preciso lembrar que, depois de alguns dias, a cor saturada da tatuagem falsa desaparecerá. Antes de aplicar a cor, um creme gorduroso é aplicado ao redor da área para proteger a pele. O creme não deve entrar em contato com os próprios cabelos. A cor é preparada de acordo com as instruções. O processo em si não é diferente da mistura de cores de cabelo. A composição é aplicada aos cabelos com um pincel duro especial, que está incluído no conjunto. A direção de aplicação da cor vai do canto externo até a ponta do nariz. Para uma aplicações de qualidade,
Entre em contato com um salão de cosméticos. O mestre escolherá a tonalidade certa, o formato das sobrancelhas e realizará a coloração. Henna para sobrancelhas para loiras. A coloração das sobrancelhas com hennas se assemelha ao procedimento de coloração com tinta. Há várias diferenças no passo a passo do trabalho com henna. Antes de aplicar a henna, os cabelos e a pele ao redor devem ser desengordurados com álcool. Use um lápis cosmético branco para desenhar o contorno. Aplique um creme gorduroso ao redor do contorno. Com um pincel, aplique a solução da ponta de nariz até a borda externa das sobrancelhas. Aplique-a de modo que a henna toque a pele. Deixe a solução secar e remova-a com um disco de algodão com óleo vegetal. Essa biotatuagem durará de 2 semanas a 1 mês. Sombras de sobrancelhas para loiras. As sombras ajudarão a criar uma maquiagem natural. Antes de aplicar as sombras, as sobrancelhas devem ser penteadas e remover todo o excesso de pelos. Use um pincel chanfrado para aplicar a sombra na direção do crescimento dos pelos. Quando a cor tiver sido aplicada, você precisará passar o pincel sobre as sobrancelhas mais uma vez para retirar o excesso de sombra. Aplicação da sombra na sobrancelha para fixar a coloração. Uma cera especial é aplicada nos arcos. Ela fixará o resultado e evitará que o pó caia. Para tornar o visual mais expressivo, sombras claras devem ser aplicadas sobre elas e bem misturadas. Sobrancelhas em pó para loiras. Recentemente, os pós para sobrancelhas se tornaram populares. Ao contrário das sombras e do lápis, o pó é mais fácil de aplicar, por isso é recomendado para fashionistas iniciantes. Para aplicar o pó, é usado um pincel duro especial, apontado em um ângulo. Uma borda afiada é usada para desenhar linhas claras. As sobrancelhas em pó são pintadas com movimentos leves e pequenos da ponta de nariz até as têmporas. Ele pode ser usado junto com um lápis, mesclando bem as linhas. Para facilitar e acelerar a coloração dos cabelos, foi inventado um pó chamado Stamp Powder for Blonde. Ele consiste em um pó colorido para sobrancelhas e um carimbo especial feito de espuma de borracha. O formato do carimbo é de 3 tipos: reto, suavemente curvado e com uma fratura. Qualquer mulher poderá encontrar uma forma adequada. Para colorir as sobrancelhas com um carimbo, o molde é baixado sobre a superfície do pó. Uma camada fina e uniforme de pó deve permanecer em sua superfície. Com cuidado, aplique o carimbo na área a ser colorida com uma leve pressão. Segure por 1 a 2 segundos e remova o carimbo. Importante, apesar da simplicidade do uso dessa invenção, você precisa determinar experimentalmente a quantidade de tinta necessária e o tempo de coloração. Dicas de médicos e cosmetologistas experientes. O formato das sobrancelhas e sua cor devem complementar a maquiagem e não desviar toda a atenção. A tonalidade certa do produto cosmético ajudará a tornar o visual mais brilhante. Se as arcadas estiverem próximas umas das outras, a área próxima à ponta do nariz é colorida em um tom mais claro. Se os arcos estiverem distantes, uma cor mais escura. Para acentuar a curva da área central, aplique um produto que seja um tom mais escuro. Para sobrancelhas cinza, você deve escolher uma sombra ou pó. Após a coloração, use o mínimo possível de esfoliantes. Sobrancelhas bem cuidadas fazem com que o rosto pareça expressivo e atraente. Ao colorir as sobrancelhas, é importante obter um efeito em que os olhos toquem as sobrancelhas, mas não se prendam a elas. O formato e a cor corretos destacarão os olhos e deixarão o rosto mais fresco e atraente.